Bem, pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de programação para web, né? Nossa aula 11. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com banco de dados, tá? A ideia é a gente introduzir, né, o acesso ao banco de dados à nossa ferramenta web, né? O site que nós estamos criando, né? Eu abri aqui, criei um projeto novo. Esse projeto novo, como eu já mostrei para vocês, ele tem aqui as pastas padrões, né, que o próprio Visual Studio cria, né, um ambiente. Por exemplo, views, eu tenho views que tem um home, né, eu tenho um controlador que tem um home do controlador, né, eu tenho models que está vazio nesse momento e eu starto aqui, né, minha aplicação ela vai iniciar normalmente, né, igual a gente já vem fazendo nas nossas aulas, né? Ela vai startar aqui, vou mostrar para vocês. É aquele layout da aula 10, né? Referente à aula 10. Vou esperar aqui só um minutinho. Perfeito, tá aí, né? Minha ferramenta chama Sysmod. Aqui eu criei o link pacientes, mas ele está quebrado, ele não está fazendo nada. E é isso que eu vou implementar hoje. O home está nessa tela aqui, pacientes, eu não fiz nada, né? Porque eu vou fazer hoje de tudo, acessando o banco de dados e também de forma automática. Beleza, primeira coisa que eu vou fazer, então tá aí minha aplicação padrão que o Visual Studio já criou 99%, né? Eu só vim cá e alterei o layout .html, né? CSHTML e adicionei esse link, né? Só para lembrar aqui, ó, a gente veio em Views, Shared, Layout e eu adicionei esse cara aqui, né? Para adicionar esse link, né? E também removi os outros links que estavam aqui inicialmente, que é o Contact, né? E o About. Aí eu tirei esses links também da minha aplicação. Isso a gente fez na aula 10, né? Então hoje nós vamos trabalhar com banco de dados. Aqui, ó, vocês vão pegar essa visão aqui, ó, SQL Server Object Explorer, né? Ela vai estar aqui disponível. Se caso não tiver aberto, vocês vêm em View SQL Server Object Explorer. Aqui vai ter o banco de dados LocalDB, que é instalado automaticamente junto com o Visual Studio. Eu vou abrir ele aqui. Eu já tenho os bancos que eu criei aqui, mas eu vou adicionar o da aula referente à nossa aula, né? Então eu vou em Add New Database ou adicionar novo banco de dados e eu vou colocar o nome para ele. Aqui está o local que ele vai salvar. É um local padrão, né? Que é o caminho, que é o Say Users, AppData, Local, Microsoft SQL Server, LocalDB, Instance, e aqui o caminho completo dele, da onde que ele vai ficar salvo. Eu posso alterar a localização, mas como aqui é um exemplo, né, eu vou deixar nessa localização. E esse banco meu vai se chamar Aula 11. O nome do banco é Aula 11, né? Vou dar OK. Então ele vai criar o banco de dados para mim. Esse banco de dados ele tem algumas tabelas padrões, né, de sistema, e está aqui disponível para eu poder adicionar alguma tabela que eu queira nesse banco de dados, né? E eu vou adicionar a tabela referente à minha entidade, né? Que no meu caso aqui eu estou trabalhando com a entidade paciente. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, adicionar nova tabela. Essa codificação aqui já é SQL, né? Imagino que vocês já tenham feito ou vão fazer a disciplina banco de dados e que o create table é um comando SQL, né? Para poder adicionar tabelas. Eu vou colocar aqui o nome da minha tabela como sendo paciente, tá? Beleza, então minha tabela vai se chamar paciente, ela vai ter três campos. Um campo chamado ID paciente, que é o identificador do paciente, tá? Esse ID paciente, eu vou colocar ele como sendo identity. Esse identity, no caso do SQL Server 1,1, significa que esse cara ele vai auto-incrementar. Ou seja, toda vez que eu adicionar um registro nessa tabela, ele gera um valor para esse campo. Então, não preciso preocupar com esse campo. Um segundo campo que eu vou colocar é nome, né? Todo paciente tem um nome. Esse cara é do tipo nvarchar, tamanho 80. E ele também é not null, né? Essa aqui, porque ele não pode ser nulo. O paciente obrigatoriamente tem que ter um nome.
E para adicionar aqui, eu vou adicionar o CPF. O CPF eu preciso aqui de aproximadamente 14 caracteres para representar. Então vou colocar que o tamanho dele é 14 caracteres. Mas o CPF ele pode ser null nessa minha abordagem. E aqui eu vou definir a minha primary key, né, que é a chave primária do meu banco, que vai ser esse campo aqui, ó. Então aqui eu vou simplesmente adicionar o paciente com o ID paciente como sendo chave primária. Pronto. Essa é minha tabela, ela tem 3 campos. Um campo de identificação, que é a chave primária, nome e CPF. Eu venho cá e dou update, né? Ele vai gerar um script e eu dou update database. Eu posso ver a cópia do script aqui, mas não é o caso. E aqui eu vou atualizar o banco. Atualizei, aqui tem que dar verdinho, né, falando que a atualização foi realizada. Agora eu tenho aqui a tabela, né, paciente no banco de dados. Eu posso até vir aqui, ó, em View Data ou visualizar dados, né? Você vai ver que tem uns campos aqui. Esse campo aqui eu não preencho. Aqui, se eu quiser colocar, por exemplo, o nome de um paciente, nome 1, por exemplo, né, eu vou conseguir colocar nome 2, né, CPF 222, eu vou conseguir colocar e ele vai gerando aqui, ó, automaticamente a numeração para mim. Nome 3, vou colocar aqui, colocar nome 4, nome 5, nome 6, né? Vou adicionar diretamente aqui no banco, né? E vou colocar nome 7. Então, criei 7 pacientes com 7 CPFs. Beleza, esse aqui é meu banco de dados. Essa tabela tem esses campos. Beleza, fechei aqui. Agora eu tenho que pegar a minha aplicação e conectá-la com esse banco, né? Esse é o procedimento que a gente vai fazer. O banco, o modelo do banco, ele fica dentro da pasta Models. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o botão direito, Add. Eu vou parar a execução, porque senão a opção não para, não é apresentada para mim. Vou clicar com o botão direito, vou na opção Add New Item, ou adicionar novo item, né? Aqui, ó, eu vou na opção relacionada a dados, que é essa opção Data aqui, ó, né? Isso aqui é relacionado a dados. E eu vou adicionar um ADO.NET, né? .NET Entity Data Model. Esse cara eu vou chamar ele de aula 11, que é o nome do meu modelo que eu dei aqui referente à aula 11. Vocês vão ter que colocar aqui o nome do sistema de vocês, né? Um nome significativo para vocês para representar esse modelo. No meu caso, que é um exemplo, né? Eu vou adicionar a aula 11. Adicionei. Aqui, ó, ele vai perguntar para mim como que é essa minha conexão com o banco. A opção que eu vou utilizar é essa aqui, ó, EF Designer from Database. O que essa opção faz? Ó, cria um modelo, né, no Entity Framework Designer, e eu vou explicar o que é esse framework. O Entity Framework, EF, é o framework que vai persistir os dados, que vai fazer o serviço de comunicar com o banco de dados para mim, né? Baseado em um banco de dados existente, porque nós já temos o nosso banco de dados. Você pode escolher as configurações de conexão para o modelo, nós vamos escolher essas configurações e os objetos a serem incluídos no modelo, porque às vezes tem tabelas do seu banco que você não vai manipular. E aí é só tabelas temporárias que você usa para controle interno. Então, se você não vai, você pode escolher quais são os objetos que você vai atuar. As classes de sua aplicação interagirão com o modelo gerado, né? A partir do modelo gerado. As classes da sua aplicação, que você interagirá, né? Elas são geradas a partir do modelo. Vou traduzir errado aqui. Beleza, next. Aqui ele vai pedir uma conexão com o banco, né? Por quê? Porque é de lá que ele vai extrair o modelo, né? Então, eu vou criar uma conexão com o banco.
ver se ele mostra aqui essa opção. Isso, nova opção. Aqui, ó, eu vou colocar o caminho do banco à direita aqui, ó. Então eu vou colocar o mesmo caminho ali, local db/ms sql local db, né? Esse é o caminho do banco. Aqui eu vou escolher qual o banco de dados, que eu tenho mais de um, né? Aqui eu desço. Deixa eu ver se ele vai carregar. Ver se está certo. Ah, aqui ficou errado. Ele não conseguiu porque faltou um parênteses, né? Agora eu imagino que ele vai dar certo. Isso, deu certo. Eu vou pegar aqui, ó, o aula 11, que é o banco que eu acabei de criar, né? Posso testar a conexão, ó. A conexão foi testada com sucesso. Dou OK. Aqui ele vai colocar para mim o nome da conexão. Ah, então esse cara que eu vou usar como sendo o objeto de conexão. Esse cara é muito importante na minha aplicação. Aula 11 Entities. É esse o cara que eu vou escolher. Next. Aqui, ó, ele já mostra as tabelas do banco de dados. Eu posso retornar também views e store procedures. Não é o caso aqui. Eu não criei nenhuma view no banco, né? E não criei nenhuma store procedure. Então eu vou marcar só a opção de tabelas, que eu vou retornar só o paciente. Finalizar. Ver se ele vai dar certo aqui. Perfeito, ele criou o meu modelo de dados, ó. Ele criou a tabela paciente agora no meu código, né? Ela não está só na tabela no banco de dados, ela está linkada. Essa tabela aqui está linkada com o banco de dados. Aqui, ó, eu consigo ver a classe paciente gerada, né? Com todos os atributos que eu criei inicialmente. Olha, eu criei um int, que é um ID paciente, eu criei um nome, eu criei um CPF, né? Todos eles representados aqui, ó, nome e CPF por string e ID paciente como sendo um int. Então, eu criei a classe paciente, né? Ele cria automaticamente para mim e adiciona aqui ao meu modelo. Tá aí, a minha ferramenta agora, ela está conectada com o banco. Aqui em um web config, ó, no final aqui, ó, ele mostra para mim qual que é a string de conexão com o banco de dados. Então, esse connection strings aqui representa a conexão com o banco de dados. Aqui está o caminho do banco de dados, algumas informações que ele precisa, né? Aqui ele está aqui, por exemplo, aonde que é a origem do banco de dados, qual que é o catálogo inicial, né? É aqui que ele coloca a conexão com o banco de dados. Se o banco de dados, por exemplo, for um banco de dados externo, esse data source aqui eu vou ter que colocar o URL dele, né? Representação da URL dele. Então é no web.config que fica a string de conexão com o banco de dados. Perfeito, vou fechar aqui, vou fechar esse modelo. Tá aí minha ferramenta conectada com o banco. Agora o que nós vamos fazer num segundo passo aqui? Nós vamos gerar o controlador para manipular a tabela paciente. Então, o Visual Studio tem uma ferramenta incrível para isso. Depois que eu já tenho um banco de dados, eu venho cá, eu vou clicar com o botão direito em controladores e vou adicionar um controller aqui, ó. E aí eu vou escolher a opção MVC5 Controller with Views, ou seja, com as views. Então ele vai gerar automaticamente as views e usando o Entity Framework, que é o framework de conexão com o banco. Eu vou em Edge, ele vai pedir qual que é a classe referente que eu quero gerar. É referente a paciente. E qual que é o contexto, né? O contexto é esse aula 11 Entities, que é o banco de dados, a conexão com o banco de dados. Aqui, ó, em relação a views, ele vai gerar as visões aqui para mim e o nome do meu controlador vai se chamar Pacientes Controller. Eu
vou tirar esse R aqui, aí já é por questões particulares. Eu não gosto do S no nome do controlador, só por isso. Por quê? Porque nem sempre eu estou trabalhando com pacientes. Às vezes eu estou trabalhando com apenas um paciente, por exemplo, ao editar um paciente. Então eu prefiro colocar, né, sem ser no plural. Então o meu controlador vai se chamar paciente controller e não pacientes controller, conforme ele colocou aqui. Eu vou em Add, deixa eu ver aqui. Ah, tá, ele está pedindo para eu compilar o projeto antes, né? Então eu vou cancelar aqui e vou compilar o projeto, porque eu esqueci de fazer esse procedimento. Vou dar um build, ó, aí ele vai compilar o projeto, ele vai gerar o executável, né, desse projeto, e agora sim eu vou poder adicionar o controlador. Então tem que fazer esse procedimento de compilado. Eu cliquei com o botão direito e fui em build, né? Beleza, então agora eu vou repetir o processo, add, né? Aí eu vou na opção controller, MVC5 controller with views using entity framework. Aí eu vou vir cá em add, aí eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Escolher aqui, ó, paciente e aula 11 entities, generate views. Aqui eu vou tirar o S e vou colocar controller, add. Na hora que eu faço isso, ele está fazendo esse scaffolding aqui, ó, scaffolding. E aí esse scaffolding é esse processo de gerar todas as classes que eu preciso. Olha que interessante, o paciente controller está criado, está aqui, ó, e ele cria o paciente controller com todos os métodos que eu preciso automaticamente. Os métodos para listar, que é o index, para detalhar o paciente, para criar, isso aqui é o CRUD completo, que é o que vocês têm que fazer no trabalho de vocês. O create passando parâmetros, o edit para editar e aqui o edit com os parâmetros, o delete e o delete confirmed. Então ele gera esse dispose aqui, não, a gente não vai utilizar. Então ele gera aí todos os métodos que serão necessários, né, para poder editar um paciente, criar um paciente, ver os detalhes de um paciente e excluir um paciente. Eu não tenho que fazer mais nada aqui. Eu já gerei todo o controlador para poder fazer isso. Vou dar só um exemplo aqui, ó, por exemplo, do index. O index, ele está acessando o banco de dados. Esse DB aqui é um objeto que representa o banco de dados. Eu estou indo na tabela paciente e eu estou listando. Lembrando que eu tenho 7 registros na tabela paciente. E aqui eu estou listando esses registros, né? Por exemplo, details, né? Details de detalhes. O que eu vou fazer? Eu vou achar o paciente utilizando o método find e vou retornar ele. E lá eu vou mostrar os dados dele. O create, tem dois creates, depois eu vou explicar a diferença, mas esse primeiro create é quando eu estou só acessando a página. Depois que eu clico no botão salvar, eu vou para o segundo create, por isso que aqui tem HTTP post. Aqui eu estou passando um objeto chamado paciente. Aqui o que eu faço? Eu vou no banco, vou na tabela e adiciono o paciente na tabela e dou um save changes, que é para comitar as informações do banco, né? Essa aqui é a ideia. Depois eu dou um return, estou redirecionando para o index. Então, depois de criar um paciente, eu vou retornar para o index. Então, essa aqui é a ideia do paciente controller com acesso a banco de dados, né? Manipulando o banco de dados. Aqui, ó, adicionalmente, né, ele criou para mim a pasta paciente, criou 1, 2, 3, 4, 5 páginas para mim, que é a página de listagem, a página de criação, a página de edição, a página de exclusão e a página de detalhes. Ele automaticamente cria o HTML para mim. Então isso facilita muito a vida do programador. Então na hora que eu for executar aqui, eu vou executar para vocês. O que vai acontecer? Aquele link que eu coloquei, que acessava o controlador paciente, ele não estará mais quebrado, porque eu adicionei ele. Aqui, ó, é porque ele abriu detalhes. Eu vou só voltar aqui para home, né, que é a primeira página. Por isso que ele deu esse bad request ali. Mas aqui eu vou voltar para home, né? Aí agora eu vou em home, beleza? Está funcionando. Agora eu vou em pacientes.
Olha aqui que interessante, ele já automaticamente vai conectar com o banco e já listou aqueles 7 pacientes, ó, né? Eu posso criar mais um, por exemplo, vou criar o paciente 8 aqui, ó. Na hora que eu for em criar o 8, né? 888, criar. Ele já adiciona aqui, se a gente for na tabela, né? Aqui, ó, se eu abrir aqui agora a tabela, a aula 11 é o meu banco, eu vou em View Data. Aqui, o paciente 8 está aqui, né? Ah, não, vou mudar agora, o paciente 1 não é nome 1, né? É outro nome, né? Por exemplo, César Couto, né? E o CPF não é esse, o CPF é esse aqui. Eu vou em Save, ele vai e edita para mim o paciente 1. Ah, não é nome 1 mesmo. Então, deixa aqui nome 1 e o CPF é 111. Save. Ele vai e edita para mim. Agora eu vou em detalhes, ele mostra os detalhes do paciente. Eu volto aqui, eu quero deletar esse paciente, me dá a opção de deletar. Eu vou deletar o 8 que eu acabei de criar, né? Eu vou na opção, ele pergunta, você deseja deletar este paciente, né? Delete, ele vai deletar para mim, ele exclui do banco de dados. Então agora, ó, quando eu atualizo aqui, ó, eu não tenho mais o paciente 8. Então, a minha ferramenta ela já está comunicando com o banco de dados. Claro, o que eu tenho que fazer? Ele gerou todo em inglês, né? Não é create new, é criar, não é edit, é editar, não é detalhe, details, é detalhes, não é delete, é excluir. Aqui está minúsculo, aqui está minúsculo. Então, tem que fazer uma refatoração aqui nesse código, né? Para melhorar ele. Eu vou fazer uma aqui rapidinho, só nessa página aqui, ó. Né? Index, no lugar de index, então vou abrir lá, paciente index, abrir o título, eu vou colocar aqui é pacientes, tá? E aqui no lugar desse H2 eu vou colocar pacientes. Na hora que eu faço isso e salvo, aqui ó, ele vai trocar esse index aqui, ó. Eu simplesmente troquei, agora é pacientes. No link aqui não é create new, é criar. Né? Eu vou chamar o método create do controlador, né? Então eu vou em salvar, aqui agora ele vai mudar a opção, ó. Então criar aqui, ó, agora não é create new, tá vendo? Aí beleza, aí aqui a representação do nome, esse TH aqui eu vou trocar, né? Eu não quero esse model.nome, eu quero esse cara aqui, ó, nome, e aqui eu quero nesse TH CPF, eu quero ter controle sobre o título ali. Aí eu vou aqui, ó, ele já vai colocar nome e CPF. Beleza, aqui não é edit, eu vou chamar o método edit mesmo, em inglês, porque foi o gerado, né? Aqui no controlador, eu vou chamar o método edit mesmo, eu não vou mudar o nome dele, ó, esse edit aqui que eu vou chamar. Perfeito, mas aqui, ó, o link é editar, né? Não é, eu vou chamar o método details, que está aqui, ó, no banco, né? Aqui, ó, dele. Tá aqui, eu vou chamar o método details mesmo. Eu mantenho o método que eu vou chamar, mas aqui eu posso colocar detalhes. Eu vou chamar o delete mesmo, mas aqui eu vou chamar excluir, né? E vou salvar. Então, esse TD meu, que é a última coluna aqui da minha tabela, eu atualizei os valores agora. Salvei, vou mandar atualizar. Agora ele fica, ó, editar, detalhes, excluir. Então o meu CRUD, pelo menos a listagem, ela está 100% correta. Agora eu tenho que fazer nos demais, né? Aqui dentro, por exemplo, ó, aqui está edit, aqui está back to list, eu tenho que colocar retornar, aqui está save, eu tenho que colocar salvar. Então eu tenho que fazer as alterações para ficar organizadinho. Mas em linhas gerais, esse é o CRUD de paciente. Eu estou fazendo uma aplicação web acessando o banco de dados, né? Tudo de forma automatizada, o que facilita muito a vida do programador. Então é isso, galera. Essa é a nossa aula de hoje. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que usar como exemplo para poder fazer o trabalho prático 3, né? Essa que é a ideia do nosso sistema aqui, né? Criar um CRUD de alguma entidade. Eu vi aí no trabalho de vocês várias entidades, né? Teve gente que trabalhou com cliente, teve gente que trabalhou com paciente também, teve trabalho que o cara trabalhou com imagens, teve trabalho que o cara trabalhou com produtos, né? Então, cada um escolheu uma determinada entidade. E aí vocês vão criar a tabela no banco referente a essa entidade e vão criar o controlador da forma que eu fiz aqui,
né, de forma automática, adicionando, né, o controlador aqui, ó, nesse link. Ele só não está habilitado porque está executando. Beleza, galerinha? É isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Boa sorte e até a nossa próxima aula, beleza? Abraço a todos.